Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu em Cristo. Irmãos, para celebrarmos com toda a dignidade a nossa Eucaristia, neste domingo de Ramos, início da grande Semana Santa que nos conduz até à Páscoa, reconheçamos os pecadores e peçamos perdão. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba.
Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés, e pude contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afastais de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste?
temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, filhos de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi levado à presença do governador Pilatos, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. Mas ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura, havia um preso famoso chamado Barrabás. E quando eles se reuniram, disse-lhes: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos
Persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Disse-lhes Pilatos. E que hei de fazer de Jesus, chamado Cristo? Responderam todos. Seja crucificado. Pilatos insistiu. Que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais. Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Eu estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás. E depois de ter mandado aceitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça. E colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Depois, cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte. E ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da sua condenação: Este é o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Se é o Rei de Israel, deixa agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, ele que o livra agora, se o ama, porque disse: Eu sou filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lema sabachthani. Quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja, embebeu em vinagre, pô-la na cabeça de uma cana, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: Deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Então o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor da terra e o que estava a acontecer,
ficaram aterrados e disseram: Este era verdadeiramente Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória ao vosso Senhor. Irmãos, estamos a iniciar a Semana Santa, fazendo memória da entrada de Jesus em Jerusalém. Noutras circunstâncias, em circunstâncias normais, haveríamos de nos reunir todos juntos na nossa igreja, com a nossa comunidade, para viver o sinal da procissão com palmas e ramos de oliveira abençoados, imitando as multidões que acolheram Jesus e o aclamaram Rei e Senhor. Mas neste ano de 2020, fizemo-lo sem bênção e procissão de ramos, como irá acontecer na Quinta-feira Santa, sem o lava-pés, na Sexta-feira Santa, sem a adoração da cruz, na Vigília Pascal, sem a bênção da água para o batismo, e no Domingo de Páscoa, sem o compasso ou visita pascal. Ou seja, todos estes sinais visíveis e sensíveis do mistério pascal, vivido com esplendor e beleza, estão como que suspensos neste tempo inédito em que vivemos, com as nossas igrejas fechadas e nós fechados em casa, devido à Covid-19 provocada pelo novo coronavírus. O Mestre manda dizer pelos seus discípulos, como outrora o fizera para os preparativos da última ceia: é em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa. Este ano, caros irmãos, não iremos entrar nas nossas igrejas para daí sair e encontrar Cristo no mundo. Este ano, através destes meios, da rádio, da TV, da internet, vamos a vossas casas para vos ajudar neste jejum litúrgico a celebrar o grande mistério da nossa redenção. Suspenso na cruz, traído e vencido, traído e vendido, negado e abandonado, insultado e despojado das suas roupas, na prova maior do seu amor por nós, Cristo está confinado na sua cruz, até gritar por nós, dando voz ao nosso sentimento de abandono: meu Deus, por que me abandonastes? Não temos nada, mesmo nada, dos sinais tradicionais da Semana Santa, mas temos tudo para fazermos desta Semana Santa a mais santa de todas as Semanas Santas, porque, suspenso na cruz, temos Cristo e o seu amor por mim, por nós, até ao fim. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos.
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Orai, irmãos, para que esta nossa Eucaristia
Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para nosso bem e toda a sua Santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Cristo. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que morrestes na cruz e agora viveis para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Ter misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, com toda a confiança rezemos como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz na vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Por
os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhora, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizeste esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Queiram sentar-se um momento. Aí em casa, aqueles que nos acompanham através da Rádio Felgueiras, peço-vos alguns minutos para levar até vós
uma palavra do Bispo diocesano. Nota ao povo de Deus da Diocese do Porto para a celebração da Semana Santa e Páscoa. Na longa história da Igreja, poucas vezes terá havido suspensão das celebrações coletivas da fé e certamente nunca terá acontecido em tantos países em simultâneo como nesta Quaresma e Páscoa. Não obstante a tristeza profunda que isso nos gera, tem de ser. É que a caridade cristã neste momento passa fundamentalmente por confinar o vírus e evitar mais contágios e sofrimentos. Porém, mesmo que não possamos reunir o povo de Deus em Assembleia Santa para rememorar os acontecimentos centrais da nossa salvação e entoar os louvores do Deus Salvador, nem por isso deixaremos de celebrar esses mistérios e de nos darmos conta de que, não obstante tudo, o mistério de amor manifestado pelo Senhor Jesus é mais forte do que todos os vírus e todas as nossas angústias. É, pois, sobre esta celebração que pretendo dirigir-me ao amado povo de Deus desta Diocese do Porto com a síntese possível. Primeiro ponto, uma igreja doméstica. Ao longo dos 3 primeiros séculos e em todas as frequentes épocas de perseguição, nunca a Igreja deixou de celebrar o culto, mas fazia-o nas casas familiares. Daí ficou-nos uma certeza: a primeira célula da grande Igreja é a família. Por isso chamamos a família Igreja Doméstica. Com o andar dos tempos, passamos para a paróquia muitas responsabilidades que eram típicas da família. Ganhámos em estruturas, meios e até na noção visível de que somos mesmo o povo de Deus. Mas perdemos em responsabilização, em transmissão quente da fé, no efetivo exercício do sacerdócio comum dos fiéis. O confinamento a que somos obrigados favorece a redescoberta desta dimensão doméstica da Igreja. Evidentemente, sem cortar com a paróquia e a diocese, de quem a família é célula. Que todas as famílias cristãs da nossa diocese sintam que são verdadeiramente Igreja. Segundo, uma Igreja reunida. Por esta razão, com muito carinho, convido as famílias a fazerem a experiência da fé no seu interior, particularmente aquelas que perderam o hábito da oração em conjunto. Não se pede muito, mas ao menos uma leitura, um gesto, um afeto que lembre o que se celebra nesse dia. Há imensas páginas web que fornecem as leituras, concretamente a do Evangelho. Recomendo a oficial www.liturgia.pt e que celebramos nestes dias. No Domingo de Ramos, fazemos memória da entrada de Jesus em Jerusalém e do início dos acontecimentos centrais da nossa fé. Nesse dia, costuma-se ler o longo relato da Paixão, que recomendo pausadamente e com comentários, particularmente às crianças. Na quinta-feira, de tarde, rememoramos a última ceia, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio e o mandamento do amor fraterno, exemplificado no gesto de lava-pés. À noite, pensamos na prisão de Jesus e início do seu julgamento. Na sexta, tomamos parte no que sucedeu de dramático nesse dia em Jerusalém. O Senhor é injustamente condenado à morte, crucificado no Calvário e deposto no sepulcro. O sábado é um dia de introspeção e silêncio. O Senhor, o verdadeiro homem, aniquilou-se até à morte por nosso amor. À noite, iniciamos a solene vigília pascal. Preparámo-nos espiritualmente para o festivo anúncio da ressurreição, percorrendo os principais momentos da nossa história da salvação. E a vigília conduz para o domingo de Páscoa, o primeiro dia da semana,
que ficaria para sempre consagrado ao Senhor, o dia do Senhor, porque tocamos, com sinais da ressurreição, os testemunhos dos que viram e ouviram. Ponto 3. Uma igreja reunida. Uma igreja unida. Convido as famílias a unirem-se neste espírito de duas formas. Em primeiro lugar, assistindo às transmissões, mormente às televisivas, que são bem preparadas e liturgicamente muito dignas. Mas se assim o quiserem, também podem acompanhar o pároco se ele usar alguma plataforma ou rede social. E se exprime sentido de pertença à paróquia de que o sacerdote constitui como que o centro. Eu próprio celebrarei na quinta às 17h30, na sexta às 15 horas, no sábado às 21h30 e domingo às 11 horas. Estas celebrações serão transmitidas no Facebook, na página da Diocese do Porto. No domingo de Ramos, preside o Sr. Dom Vitorino na qualidade de bispo que acompanha o setor da juventude, que celebra o seu dia. Também presida aos laudos de sexta e sábado às 10 horas. Evidentemente, nestas celebrações, terei sempre presente as intenções dos meus diocesanos. A outra forma de união passa pela criatividade familiar e paroquial. Por exemplo, enfeitar a mesa na ceia de quinta-feira. Colocar uma cruz com um pano roxo na varanda ou na sala na sexta e no sábado. Substituir esse pano por uma ornamentação de flores no domingo de Páscoa e deixar permanecer assim durante toda a semana. Algumas paróquias vão realizar especiais gestos como, no dia de Páscoa, fazer circular uma cruz ornamentada pelas ruas da localidade, mas sem parar, para não haver ajuntamento de pessoas. Eu próprio pedi para que se toquem os sinos das igrejas algumas vezes ao longo do dia. São formas simples de chamar a atenção que, não obstante tudo, estamos em sintonia espiritual. Quarto ponto. Uma igreja santificada. A secular experiência da Igreja uniu à celebração destes mistérios da fé a dimensão mais profunda de uma conversão espiritual, expressa nos sacramentos da penitência e Eucaristia. Já que este ano não foi possível a celebração das tradicionais confissões paroquiais, convido todos e cada um a fazerem um exame de consciência a respeito da maneira como estamos a proceder para com Deus, com os irmãos, conosco próprios e para com a natureza. No final, devemos pedir perdão a Deus numa oração pessoal que inclua a recitação do ato de contrição. E a confissão sacramental far-se-á logo que as circunstâncias o permitirem. Como a maioria não poderá receber a comunhão sacramental, pode-se fazer o que se costuma designar por comunhão espiritual. Uma oração na qual se exprime a vontade de receber o corpo do Senhor e, como não é possível, se afirme o desejo de viver em união com o Salvador. Nas páginas da internet podem-se encontrar fórmulas válidas para despertar esses sentimentos. Quinto ponto. Uma igreja caritativa. A sociedade só funciona com o contributo de todos. Que seriam os hospitais sem os profissionais de saúde, os lares da terceira idade sem os funcionários, o sem-abrigo sem apoio de alimentação. Mas além destes, mais ou menos cobertos em termos de mão de obra, há sempre situações novas que reclamam carinho, solidariedade, presença, ajuda. Não a neguemos. Que os cristãos estejam sempre na linha da frente da preocupação pelos outros, particularmente dos vizinhos. Inerente à celebração da Quaresma também está a partilha de bens, habitualmente designada por renúncia quaresmal e contributo penitencial.
Como anunciei há tempos, este ano seria para a criação de camas de emergência para o sem-abrigo. Já que não foi possível realizar-se, veremos lá mais para a frente. De qualquer forma, pode-se desde já entregar na paróquia que a fará chegar à Diocese. Peço ainda aos fiéis que não se esqueçam da sua contribuição económica para o sustento das pessoas e das estruturas paroquiais, como tão zelosamente costumam fazer. Sexto e último ponto: uma igreja de esperança. Habitualmente, na pregação e nas nossas referências mentais, privilegiamos bastante as virtudes da fé e da caridade. Não podia ser de outra maneira. Mas não nos esqueçamos da esperança, virtude de igual importância e traço de união entre elas. Sim, o cristão é pessoa de esperança, pois sabe que não estamos sós e abandonados. A meta onde havemos de chegar é de salvação, pois Jesus Cristo é o Senhor da história. Fiquemos com a consolação desta certeza, expressa pelo Papa Francisco na célebre oração pela humanidade. No meio deste isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva. Ele ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, a reforçar, a reconhecer e incentivar a graça que mora em nós. Não apaguemos a mecha que ainda fumega, que nunca adoece, e deixemos que se reacenda a esperança. Porto, 3 de abril de 2020, o vosso Bispo Irmão, Dom Manuel Linda. Antes de vos dar a bênção dos senhores, quero lembrar que na próxima quinta-feira nos reencontraremos aqui, desta forma, para a celebração da Ceia do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Termina assim a transmissão da Eucaristia deste domingo de Ramos. Não podendo estar presentes, estamos unidos em torno desta vivência do Ministério Pascal do Senhor, que começou exatamente hoje com a transmissão da Missa de Ramos. Tal como já foi referido, voltamos na quinta-feira para a cerimónia da última ceia às 19 horas e por isso mesmo o culto da casa começará apenas às 19h30. Laudes de sexta-feira com transmissão aqui na Rádio Felgueiras às 10 da manhã. A adoração da cruz, sexta-feira santa, às 15 horas. Laudes de sábado santo às 10 horas da manhã. A vigília pascal no sábado à noite, às 21 horas. E a missa da Páscoa às 11 horas. Aqui, tudo aqui, na Rádio Felgueiras. Obrigada a todos pela vossa companhia. Vamos avançar para as notícias do meio-dia. Fique em casa. Rádio Felgueiras.